O Conselho dos Nove. Quem realmente governa o mundo? Você já teve a sensação de que o mundo é um palco e que os líderes que vemos na TV são apenas atores lendo um roteiro? E se eu te dissesse que, atrás das cortinas do poder, não existe um governo, nem uma democracia, mas sim um conselho fixo de apenas 9 homens? Eles não aparecem na lista da Forbes. Eles não dão entrevistas, mas, segundo documentos secretos e relatos de ex-agentes da CIA, esses 9 indivíduos detêm o conhecimento de civilizações perdidas, tecnologias pré-diluvianas e, possivelmente, uma conexão direta com inteligências que não são deste mundo. Hoje, vamos mergulhar na toca do coelho mais profunda da conspiração moderna. O Grupo dos Nove. Vamos descobrir como um cientista da elite dos Estados Unidos da América tentou canalizar esses deuses modernos. Qual a ligação deles com os reptilianos? E por que o criador de Star Trek estava obcecado por eles? Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais olhará para a história da humanidade da mesma forma. Conheceremos agora Andrija Puharish. Foi um médico e inventor brilhante, com um pé na ciência e outro no ocultismo. A conexão militar. Ele realizou pesquisas para o Exército dos Estados Unidos da América e para a CIA sobre os limites da mente humana e percepção extrasensorial. O laboratório Round Table. Nos anos, ele fundou a Round Table Foundation em Maine, onde conduzia experiências com médiums para tentar contactar inteligências superiores. 2. O primeiro contato. Estamos aqui em 1952. O momento crucial ocorreu em 31 de dezembro de 1952, através do médium indiano Dr. D.G. Vinod. Vinod entrou em transe e começou a falar em nome de uma entidade chamada M, ou Ra. Ele afirmou que representava os 9, as 9 divindades originais que governam o destino da humanidade, a identidade dos 9. Mais tarde, Puharish associou estas entidades à Eneade de Heliópolis, os 9 deuses do Antigo Egito, como Atum, Ísis e Osíris. Eles alegavam ser os criadores da humanidade e guardiões da Terra desde o período pré-diluviano 3. As mensagens e a agenda. Ao longo das décadas de 60 e 70, Puharish utilizou outros médiums famosos, como Fyans Flemmer e o famoso ilusionista Uri Geller. Para receber orientações dos 9, as mensagens focavam em ameaças atômicas, avisos de que a humanidade estava num caminho de autodestruição, preparação genética, sugestões de que os 9 estavam a monitorizar e a ajustar o DNA humano para uma nova era. O papel de intermediários. Eles não agiam diretamente, mas davam instruções a homens influentes políticos, cientistas e artistas para moldar a sociedade. 4. Influência na elite e na cultura pop. Esta é a parte que dá fundamento à ideia de que homens poderosos seguem o grupo. Famílias ricas. Puharish era financiado por famílias influentes como os Bronfman, o que alimentou a teoria de que o grupo dos 9 humano é, na verdade, um conselho de bilionários que segue as instruções dessas entidades extraterrestres. 5. O elo perdido. Pré-diluviano e reptilianos. Atlântida. As mensagens canalizadas afirmavam que os 9 guiaram a civilização de Atlântida e que o dilúvio foi uma limpeza necessária. O grupo de 9 homens atual seria o herdeiro direto desses sobreviventes iluminados. Conflito ou colaboração? Na mitologia das conspirações, há um debate. Alguns dizem que os 9 protegem a humanidade contra os reptilianos. Outros afirmam que os 9 são os líderes reptilianos, disfarçados de deuses benevolentes, para manipular
A nossa consciência, a origem histórica e literária. Parte 1. Os 9 desconhecidos de Ashoka. No ano 273 a.C., o imperador indiano Ashoka teria fundado uma sociedade secreta de 9 homens. Cada um guardava um livro com conhecimentos proibidos: propaganda, fisiologia, microbiologia, transmutação de metais e comunicação com extraterrestres. O objetivo: evitar que a humanidade usasse a ciência para se autodestruir, a transição para o ocultismo. Como essa lenda indiana se fundiu com as ordens esotéricas ocidentais como os Illuminati e os Rosacruzes, sugerindo que esse conselho nunca deixou de existir. Parte 2. O caso Andrija Puharish e a comunicação intra-CIA, o cientista das sombras. Apresente Andrija Puharish, um médico brilhante que trabalhou para o Exército dos Estados Unidos da América e para a CIA em projetos de controle mental. A sessão de 1952, Puharish, usando médiuns como Dr. Vinod, afirmou ter contactado os 9. Eles não se diziam humanos, mas entidades eternas, como os deuses da Eneade egípcia, Isis, Osíris, etc. A agenda dos 9. As mensagens diziam que eles estavam aqui para monitorar a evolução genética da humanidade e evitar o holocausto nuclear. Influência na elite. Mencione que figuras como o criador de Star Trek, Gene Roddenberry, e famílias bilionárias como os Bronfman frequentavam essas sessões. Isso dá o fundamento real. Pessoas poderosas acreditavam nisso. Parte 3. A conexão pré-diluviana e reptiliana. Herdeiros de Atlântida. A teoria afirma que os 9 são sobreviventes, ou guardiões do conhecimento do período pré-diluviano. Eles seriam os donos da tecnologia de Atlântida e Lemúria que foi escondida após a grande inundação. O elo reptiliano. Aqui entra a parte mais densa. Autores como David Icke sugerem que esses 9 homens são, na verdade, híbridos ou intermediários, que respondem a uma inteligência não humana reptiliana, gerentes da fazenda. Eles não seriam donos do mundo, mas sim os gerentes de uma fazenda biológica chamada Terra, mantendo a humanidade em um estado de vibração baixa e obediência. Parte 4. Sucessão e modo de operação. Como eles se mantêm? A sucessão não é democrática. Acredita-se em 2 métodos: linhagens de sangue, cargos passados de pai para filho em famílias específicas. As 13 linhagens Illuminati. Reencarnação controlada. A ideia mística de que as mesmas 9 consciências ocupam novos corpos através de tecnologia ou rituais ocultos. Onde eles estão? Eles não aparecem na revista Forbes. Eles seriam os conselheiros dos conselheiros. Realidade ou ficção? O fato é que Andrija Puharish existiu e realmente tentou contactar os 9 com apoio de elites. Mito. Não há prova documental de uma diretoria mundial de 9 homens. Reflexão final. O grupo dos 9 representa o nosso medo de que o mundo seja um caos sem controle, ou o medo ainda maior de que ele seja controlado por forças que não compreendemos. Encerramento. No final, se eles governam ou não, as pegadas do seu conhecimento estão espalhadas por toda a nossa cultura, pop e história secreta. Passamos agora a entender os segredos dos livros mais poderosos, segundo Ashoka. Juan. O livro da propaganda e guerra psicológica. Este é considerado o mais perigoso de todos. Ele contém técnicas para moldar a opinião pública e controlar a mente das massas sem que elas percebam. Dizem que é a base do que hoje conhecemos como marketing, redes sociais e engenharia social. Quem controla a narrativa, controla o mundo. Tu. O livro da fisiologia ensina como matar uma pessoa
apenas com o toque, através da manipulação de impulsos nervosos. Mas também contém o segredo da regeneração celular. Seria a origem do conhecimento sobre armas biológicas e, ao mesmo tempo, das curas secretas que a elite manteria apenas para si. 3. O livro da microbiologia e biotecnologia. Foca em substâncias protetoras e venenos invisíveis. Estaria ligado à criação de vírus laboratoriais e à manipulação do DNA humano. Para a próxima etapa da evolução, o transmutação de metais, alquimia. Não se trata apenas de transformar chumbo em ouro, mas de entender a estrutura da matéria ao nível atômico. Dizem que, em tempos de crise econômica, os 9 poderiam equilibrar o sistema, alterando a escassez de recursos através deste conhecimento. 5. O livro da comunicação terrestre e extraterrestre. Contém métodos para comunicar com inteligências de outros mundos e dimensões. Aqui entra a ligação com os reptilianos e o conselho dos 9 espiritual. Seria o manual de rádio galáctico que Puharishi e assim a tentaram replicar nos anos 56. O livro da gravitação Vaimas. O segredo dos Vimanas. As naves voadoras dos textos védicos indianos. Contém as fórmulas da antigravidade. Explicaria por que existem avistamentos de OVNIs que não pertencem a nenhum país conhecido. Seriam naves construídas com a tecnologia guardada por este livro. Desde o período pré-diluviano, 7. O livro da cosmologia e a estrutura do universo. Explica as leis do tempo e do espaço, permitindo viagens dimensionais. Permite aos 9 prever eventos futuros. Astrologia avançada e física quântica para estarem sempre um passo à frente da humanidade. 8. O livro da luz e energia. Foca na luz como arma lasers e como fonte de energia infinita. Seria a energia livre de que Nikola Tesla falava. O livro é mantido em segredo para que a humanidade continue dependente de combustíveis fósseis e controle energético. 9. O livro da sociologia e o destino das civilizações. Contém as leis que regem o nascimento e a morte das sociedades. Permite aos 9 saber exatamente quando uma civilização deve cair para que uma nova ordem mundial possa surgir das cinzas, o famoso Ordo Abishal. Mas se estes 9 homens possuem os livros que podem curar todas as doenças, gerar energia infinita e até abrir as portas para as estrelas, por que o mundo ainda vive no caos? A resposta pode ser mais perturbadora do que a própria existência do grupo. Para os teóricos, o caos não é um erro, é uma ferramenta. O livro da sociologia e o livro da propaganda ensinam que uma civilização só pode ser moldada se estiver em constante estado de medo ou necessidade, seja sob a égide dos deuses egípcios, dos guardiões de Ashoka ou da elite tecnológica que Andrija Puharishi tentou contactar. O objetivo final parece ser o mesmo, uma transição planetária. Eles estão a preparar o terreno para algo que aconteceu antes do dilúvio e que está prestes a repetir-se. A sucessão continua. Enquanto dormimos, um novo guardião pode estar a ser escolhido através de linhagens que remontam à Atlântida. O conhecimento dos 9 livros está a ser libertado a conta-gotas. O que chamamos de inovação tecnológica pode ser apenas a permissão dos 9 para que tenhamos acesso a uma pequena parte do que eles já sabem há milênios. Estamos a ser guiados para a evolução ou para uma nova forma de escravidão espiritual, monitorizada por inteligências que nem sequer consideramos humanas. A verdade é que existam eles como homens de carne e osso, ou como uma influência invisível na consciência da elite. O grupo dos 9 é o lembrete final de que o conhecimento é o maior poder do universo, e quem detém o segredo detém o destino de todos nós.
E você, acha que as grandes decisões da sua vida são realmente suas ou já foram escritas num desses 9 livros há muito tempo? Deixe a sua teoria nos comentários. Deixe seu like, pois o conselho pode estar a ler.